Continuando nossa aula sobre a primeira lei da termodinâmica, nós vimos que a variação de uma certa quantidade, a qual nós denominamos energia interna, que nada mais é do que o somatório de todas as energias que meu sistema pode possuir, que é, grande maioria dos casos, impossível de se calcular, é só possível em situações extremamente simples de gases ideais, eh, mas em todos os outros casos é impossível. Mas nós sabemos uma coisa, nós sabemos como essa energia deve variar. Em sistemas termodinâmicos, nós vemos que a variação dessa energia interna só pode ocorrer através do fornecimento de calor para o meu sistema ou da retirada, né, ou do meu sistema realizando o trabalho. Portanto, diminuindo a sua energia interna, ou seja, a sua capacidade de realizar trabalho. Nós vamos visualizar essa situação em alguns processos termodinâmicos. Vamos primeiramente ver um processo de um ciclo termodinâmico, né? Nós vemos no diagrama PV e sabemos que nós saímos de um ponto 1 até um ponto F, e depois, no estado inicial até o estado final, e depois retornamos até esse estado inicial, nós denominamos esse processo de ir e voltar por ciclo. Um e nós acabamos de ver que a energia interna de um sistema, ela é dependente do estado do meu sistema. Portanto, a minha energia interna vai ter um valor em I e vai ter um valor em F. No entanto, quando ela volta para o meu estado inicial I, ela vai ter o mesmo valor que ela tinha anteriormente, porque é dado basicamente pelo estado no qual ela está e como ela voltou para o mesmo estado, vai ter o mesmo valor. E, portanto, nós observamos claramente que a variação desta energia interna do meu sistema deve ser igual a zero. E se a variação da energia interna é igual a zero em um ciclo, nós sabemos que a minha variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, nós sabemos, então, o quê? Nós sabemos que o calor fornecido para o sistema neste processo, ele vai ser exatamente igual ao trabalho realizado pelo sistema neste ciclo, né? Ou também o calor retirado do meu sistema vai ser igual ao trabalho realizado sobre ele. Portanto, o Q e o W vão estar ligados, né? E vão ser exatamente iguais em ciclos, em processos que são cíclicos dentro da termodinâmica. Um outro sistema muito interessante é o que a gente já viu, né? Nós definimos, né, sistemas isolados, sistemas, né, que não são isolados, fechados. Nós vimos que num sistema isolado, o que pode acontecer? Nós sabemos que não vai ter troca de massa, né? Nenhuma massa vai sair no sistema, e também não vai ter troca de calor, e, consequentemente, ele também, como não tem troca de massa, o sistema engloba tudo ali, não vai ter calor que esse meu sistema, não vai ter trabalho que esse meu sistema vai realizar. Portanto, a variação da energia interna vai ser igual a zero. E também, no sistema isolado, sabemos que o calor fornecido ou retirado no sistema também vai ser igual a zero, e o trabalho também vai ser igual a zero. Então, são duas situações muito interessantes de ver situações de um ciclo, que a variação da energia interna é igual a zero, e um sistema isolado, que também a variação da energia interna é igual a zero. Mas existem outros processos que é muito interessante, a gente vai ver na sequência. Primeiro, vamos ver que esta é dada essa primeira lei da termodinâmica, mas se a gente fizer pequenos incrementos de temperatura, pequenas variações do volume do meu sistema, eu posso descrever a primeira lei da termodinâmica de uma forma que a gente denomina de uma forma diferencial, ou seja, ou a forma infinitesimal ou diferencial. Nossa variação da energia interna assume um dU, né? Aquele delta vai para o limite para o ΔT e ΔV tendendo a zero, né? Então, portanto, eu tenho um dU, um ΔU que vai para um dU, e vai ser exatamente igual a um d'Q menos um d'W. Notem aqui uma coisa, notem que aqui nós usamos esta notação de que o D aqui não tem linha, enquanto o W e o Q, eles vão ter linhas. Por quê? Porque essas diferenciais nós chamamos de diferenciais inexatas. Por que são inexatas? Porque elas são diferenciais que dependem do caminho, tá? Ou seja, eu não consigo integrar elas e obter um valor, tá? Não consigo fazer uma integral delas e obter um valor. Ao contrário da energia interna, eu consigo integrar, né, a energia interna e obter o valor né, que vai ser a energia interna do meu sistema. Posso integrar dU e obter a energia interna do meu sistema. No entanto, eu não consigo integrar dQ,
sem saber o caminho. Portanto, vai depender do caminho, é daí que vem esse linha. Portanto, é uma diferencial inexata. Notem que existem outros exemplos, eu posso dar para vocês, matemáticos, de que aqui é somente uma subtração, né? Eu pego um D' Q menos um outro D' W, e eu transformo essas diferenciais, que são inexatas, em uma diferencial exata, que é quando consigo integrar independente do caminho, né? Minha função é uma função de estado, portanto. E nós vimos que o Deligne-Q, em um processo reversível, né, em um processo reversível de aumento de temperatura, ele é igual à capacidade térmica do meu sistema vezes dt, e o dW, né, é igual à pressão do meu sistema naquele ponto vezes um dV. Portanto, eu consigo reescrever essa primeira lei da termodinâmica na forma diferencial, como sendo um dU é igual a CdT menos PDV. Notando que esse C depende do caminho, né? O C pode mudar, dependendo da forma como eu faço esse processo, e a pressão também, claro, é uma posição que pode depender de como eu faço o meu processo. Nós já vimos isso na última aula. Vamos ver, então, no caso particular, né, de como é que ocorre a variação de pressão, variação da energia interna para alguns processos. E são aqueles processos que a gente já conhece. Processo isotérmico, processo isobárico, processo isocórico e processo adiabático. Lembrando, isotérmico não tem variação de temperatura, isobárico não tem variação de pressão, corre na mesma pressão, isocórico não tem variação do volume, acontece sempre no mesmo lugar, e adiabático será aquele que não tem troca de calor. Vamos ver, então, esse primeiro, o adiabático. O adiabático é um processo que não tem troca de calor, né? Você coloca o seu sistema num estado isolado, sem conseguir trocar calor com o meio externo, e esse processo, então, será um processo adiabático. Num processo adiabático, não tem troca de calor entre o seu sistema e o ambiente, né? E o meio externo a ele. E, portanto, como não tem troca de calor, Q é igual a zero. E, num processo adiabático, nós sabemos que a variação da energia interna do meu sistema, então, veja que ele está expandindo, né? Nesse caso aqui, eu estou numa expansão adiabática. Nessa expansão adiabática, a variação da energia interna é igual a menos W. Mas como o sistema está expandindo, lembra, uma expansão do meu gás, esse W ele é positivo, portanto, na expansão desse meu gás adiabático, né, o que vai acontecer? A variação da energia interna vai ser menor do que zero. Ou seja, o meu gás vai ter uma variação negativa da energia interna na expansão adiabática. Por outro lado, na compressão adiabática, eu vou ter um W menor do que zero, porque eu vou estar realizando o trabalho sobre o meu sistema, e, consequentemente, negativo com negativo aqui vai dar um valor positivo. Então, numa compressão adiabática, a variação da energia interna é maior do que zero, ela era positiva. Então, é isso que acontece em processos adiabáticos. Outro processo adiabático, muito comum, por exemplo, quando o sistema é um gasoso, por exemplo, acontece de maneira muito rápida. Por exemplo, no estouro, né, no aumento rápida aumento da temperatura na explosão da vela do seu motor térmico, no seu motor a gasolina, depois que chega essa explosão, essa alta temperatura, essa expansão do gás que ocorre é uma expansão muito rápida. E nós aproximamos essa expansão para uma expansão adiabática. Por quê? Porque o gás é um péssimo condutor de calor. E como ele é um péssimo condutor de calor, ele demora para transferir calor para o meio, né? Então ele esquenta, mas depois ele demora para transferir calor para o meio, porque ele é um péssimo condutor de calor, e, consequentemente, esse processo que é realizado muito rápido e não dá tempo de trocar calor com o meio, nós denominamos de um processo também, né? Geralmente aproximamos para um processo adiabático. Você também pode ver no estouro de champanhe. No estouro de champanhe, os gases, né, rapidamente saem ali da garrafa. Esse processo acontece muito rapidamente e, consequentemente, esfria o gás que sai ali rapidamente, e esse processo também é denominado como um processo adiabático. Porque acontece muito rápido, não tem tempo para ver troca de calor com o gás, com o ambiente externo. O próximo processo é um processo isocórico. Nós vimos que no processo isocórico, que ocorre no mesmo lugar, o trabalho é igual a zero. Como o meu gás não se expande, o trabalho vai ser exatamente igual a zero. Portanto, a variação da energia interna vai ser devida ao calor que entra no meu sistema. Se o calor entra no sistema aumentando a temperatura dele em um processo isocórico, a variação da energia interna vai ser positiva. Se o calor sai do meu sistema por um processo isocórico, a variação da energia interna será negativa.
O outro processo é um processo isobárico. No processo isobárico, nós vimos que acontece a pressão constante, e nós calculamos o trabalho nesse caso. O trabalho é igual a P vezes a variação do volume. E, nesse caso, eu também tenho calor. O calor também é fornecido por um processo isobárico. Então, a variação da energia interna nada mais vai ser do que um Q, que nós vimos que vai ser um CP, que nós calcularemos exatamente qual que é ele para gases ideais, vai ser um CP vezes a variação de temperatura ΔT, ou o Q, simplesmente, menos PDV, P vezes ΔV. E, finalmente, num processo isotérmico, nós sabemos que a energia, a temperatura é constante. No entanto, a energia interna de sistemas, para muitos sistemas, ele depende das três variáveis, né? Depende da pressão, do volume e da temperatura, de diferentes sistemas. No entanto, para gases ideais, que é o que a gente vai ver, é a energia interna, nós vamos provar isso para vocês, a energia interna, ela depende somente da temperatura. Então, num processo isotérmico, nesses casos especial de gases ideais, a variação da energia interna vai ser igual a zero. Para gases reais já não vale. A variação da energia interna ela pode depender da pressão e também do volume, tá? E por isso a variação da energia interna em processos isotérmicos de gases reais não vai ser igual a zero. Mas continua valendo a primeira lei da termodinâmica. Mas, num caso especial de gases ideais, a variação da energia interna, como a energia interna só depende de temperatura, se um processo onde não há variação de temperatura não tem variação da energia interna, a variação da energia interna vai ser igual a zero e, consequentemente, o calor fornecido para o meu sistema, para ele para o meu sistema, não vai causar nenhuma variação de temperatura nem da energia interna, e ele vai ser totalmente utilizado para o trabalho realizado no meu gás. Então, eu forneço calor e ele realiza trabalho. De uma outra forma, eu retiro o calor e o trabalho vai sendo realizado sobre o meu sistema. Então, é isso que a gente precisa falar sobre esses processos na primeira lei da termodinâmica. Na próxima etapa da aula, nós veremos os calores específicos e algumas coisas particulares da energia interna, particularmente de gases ideais.